Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos aguardar então a Aline chegar aqui para conversar um pouquinho conosco sobre o sono e a importância dele na vida das crianças. Boa noite, meninas. Tayane, Alessandra. A Aline já chegou aqui, vamos chamar ela. Vamos esperar a Aline entrar. Oi, Olá, Aline. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo, graças a Deus. Que bom. Vocês estão, E as crianças? dormindo, né? Uma no quarto, outra no bucho. Sim, que É, beleza. será que o pessoal está conseguindo ouvir nós duas direitinho? Não sei, pessoal, vocês estão ouvindo bem? Manda aí pra nós. Vamos ver se o pessoal. Acredito que tava, pelo menos eles estavam me ouvindo bem. Não sei se eu tô te ouvindo bem, eu espero que eles estejam te ouvindo bem. Beleza, então tá Ó, tudo me certo. mandaram um ok ali. Uhum, Tudo bem, Aline? tudo certo. Que bom, então. Então, né, nós estamos nessa segunda live da nossa semana especial para as mães. E é um assunto que, enfim, né, direto chega na minha caixinha e acredito que é o drama de toda mãe, né, quando se encontra com essa. Eu imagino que as mães já olham para os filhos recém-nascidos imaginando que eles já saibam dormir a noite toda, como nós adultos fazemos, né? E Uhum. seja isso muito fácil, assim, porque o que eu vejo as mães virem me retratar é sempre um baque, né? Nunca tem aquele quê de curiosidade, assim, ai, queria entender um pouco mais como que eu faço meu filho dormir, é sempre o susto daquilo que ele não faz, né? Ou ele não dorme sozinho, ou ele não mantém a noite toda. Então, quando eu pensei em fazer uma semana para as mães, eu falei, eu preciso fazer uma live sobre o sono, porque é o drama, né? Podemos chamar assim, de muitas mães, e não tinha nada mais, nada menos que a Aline para convidar, né? Claro, que é o trabalho dela para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, que eu tenho que aprender também, né? Não cometo o meu erro, que eu só deixei para entender o que era isso, porque a gente estuda muito sobre parto, amamentação. Amamentação nem tanto, o estudo sobre amamentação ainda deixa muito a desejar. Mas se tem uma coisa que, assim, praticamente ninguém se lembra de estudar, é sobre o sono do bebê. Não necessariamente para poder mudar o comportamento do bebê, porque a gente sabe que os primeiros meses são os meses de adaptação de mãe e bebê, então eles estão se conhecendo, a amamentação está sendo estabelecida, mas para poder entender o que está se passando. Então, meu bebê está agindo dessa forma porque ele está passando por essa fase. Então, não é simplesmente falar assim, eu preciso estudar porque eu preciso que meu bebê de um mês durma 12 horas por noite. Não, isso não procede, isso nem está dentro da realidade, nem dentro da capacidade de um bebê dessa idade, né? Mas a mãe fala assim, poxa, essa é uma fase, então ele está passando por, sei lá, por um pico de crescimento, por um salto de desenvolvimento, né? Um pico de crescimento, para quem não entende, é quando o bebê necessita de uma gestão calórica maior, né? Ele tem digamos assim, um estirão, né? Então ele vai precisar mamar mais vezes, ele vai precisar se alimentar mais vezes. E um salto de desenvolvimento é, quando o bebê aprende uma nova habilidade, então engatinhar, rolar, esse tipo de coisa, e ele acaba querendo praticar isso durante a madrugada. E o que acontece na maior parte das vezes? A mãe não sabendo identificar, ela acaba tratando todo e qualquer despertar por fome. Porque a impressão que eu tenho é que os bebês nascem e as mães só conseguem ler a palavra fome no choro do bebê. Não existe outra causa. Não existe calor, não existe frio, não existe etiqueta da blusa que está machucando, não existe sono, só existe fome. Esse bebê está passando fome. E aí entra uma série de problemas, né? Aí começa a colocar em dúvida, meu leite é fraco, meu leite não está sustentando, porque não sei o quê. E na verdade o bebê está passando por. O bebê só está tentando dizer que, né? Gente, eu tô cansado, só me deixa dormir, pelo amor de Deus. Sim, é. E o quanto é importante, né, ali nesse assunto do sono, né, na rotina, e incluir essa preocupação. Eu estava lendo que tem muito agora um termo, um enxoval mental, né? Eu fiquei assim, meu Deus, as pessoas estão assim, ó, num frenesi, né? Dá aquele
por aquela porcentagem que não lê nada sobre bebê, sobre desenvolvimento, tem aquelas pessoas que querem ler tudo na gestação, né? Então, o quanto é importante, né, essa atenção para a questão do sono, até porque você sabe tão bem quanto eu que o sono ele é um grande auxiliador do desenvolvimento da criança, né? E uma criança que dorme bem é uma criança que se desenvolve bem. Então, é muito importante que a gente se dê a devida atenção ao sono também, né? Porque ele é uma necessidade básica. E às vezes eu falo para as mães, vocês têm que estarem atentas às necessidades básicas das crianças, né? E o sono é uma delas, e a gente sempre esquece, né? Ah, ela chora porque tá com fome, como você falou, porque tá estressada, e nunca porque tá com sono, porque só quer dormir, né? E tá protestando, enrolando, né? Que a gente fala, pra dormir. Então, e essa questão do desenvolvimento infantil, nisso eu falo que as nossas avós, elas trazem uma sabedoria que nós deixamos para trás, né? Então, aquela história, deixa dormir que enquanto que dorme para crescer, tem que dormir para crescer, né? E de fato é exatamente isso que acontece quando a criança dorme, porque né, não vamos falar, não vamos dar uma aula de química aqui, mas um dos hormônios liberados durante o sono é o GH. O que é o GH? O GH é o hormônio responsável pelo crescimento, né? Então, e não é só crescimento de estatura, ai, meu bebê cresceu para. Não tem. É tônus muscular, é uma série de coisas, não é só estatura e nem peso. Porque às vezes a mãe fala, mas meu bebê nunca dormiu bem e é gordinho. Nem toda gordice significa saúde num bebê. Bebê de dobrinha e um bebê que não tem dobrinha não significa nada, né? A Giana sempre foi uma bebê que estava ali sempre no limite do ganho de peso, né? Limite para menos, mas sempre foi uma bebê super saudável, super saudável. A Giana raríssimas vezes ficou doente e quando ficou se recuperou super rápido. Então o GH, que é responsável pelo crescimento, 90% desse hormônio é liberado durante o sono. Não dá para ignorar isso. Ah, mas o meu bebê, ele dorme bastante. Só que ele dorme meia-noite. Ele dorme da meia-noite às 10 da manhã. Ah, muito que bem. Na hora que seu bebê deveria estar levando lá, né, pegando o pico do hormônio, ele está simplesmente acordado, como se fosse assim, a atividade mais normal do mundo, o bebê à meia-noite estar acordado. Tá errado. Está errado. Entende? Então, não é frescura quando a gente diz uma criança precisa dormir cedo. Por que ela precisa dormir cedo? Por todos os agentes químicos que estão agindo ali sobre o sono. Tudo favorece. Tem um ditado que eu nunca lembro ele em português, mas eu vou tentar. Que diz que assim dormir cedo e acordar cedo faz o homem saudável, rico e sábio. É isso. Eu tô lembrando em inglês, tô tentando traduzir. Uhum. Porque os nossos avós, se a gente olhar para os costumes perdidos, eles dormiam quando o sol, né? Quando o sol estava se pondo e acordavam antes mesmo do sol nascer. E eram pessoas de hábitos saudáveis, né? Então não dá para ignorar isso. É claro que com o advento da luz elétrica a gente acabou deixando passar, né? Então é muito celular, muito computador, muita luz elétrica, né? E isso acaba inibindo a produção de melatonina, que é o hormônio regulador do sono, a gente fica lá ligadão, tá na hora da gente dormir, só que a gente está inibindo a produção, porque tá, né, luz direto, a produção de melatonina está diretamente relacionada a um ambiente mais escuro, mais tranquilo, e a gente está lá ligadão, é como se a gente estivesse dando uma xícara de café para a criança. Não, fica acordada. Fica acordada porque não está na hora de dormir. E não vai surtir o efeito que você espera. Perdeu-se a noção, né? Antigamente se via a hora de dormir pela luz do sol, né? Quando o sol se punha, enfim, nós entendíamos que era hora de descansar, de dormir, para que possa repor as energias para começar um novo dia. Hoje as pessoas têm uma vida muito noturna, né? Há trabalhos de madrugada, há supermercados 24 horas, há padarias 24 horas. Então, você vê em que mudou-se também o padrão de uma cultura de sono, né? Aí. Uhum. E eu queria muito que você falasse assim um pouquinho da importância da higiene do sono, da rotina da criança, porque assim, eu penso que muitas pessoas pensam é ótimo, né? Eu vejo que muitas pessoas pensam que o sono, a qualidade do sono está em a criança dormir a noite inteira, né? Criança deitar e apagar e só acordar no outro dia. E há muitos fatores envolvidos nesse bom sono, nesse sono bom, né? Até porque Sim. várias vezes eu já atendi crianças com deficiência no IGH por problemas no sono. Então, e aí a criança tinha problema de crescimento, tinha atraso de desenvolvimento, a gente tinha que investigar, o problema era o sono.
quando era bebê, que era desregulado, que era mal higienizado, vamos dizer assim. Eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. Bom, o famoso desejo, né? Eu gostaria que meu bebê dormisse a noite inteira. Bom, vamos lá. Dormir a noite inteira é um termo muito relativo, porque ninguém dorme a noite inteira. Caso contrário, você morreu. Porque todo mundo desperta na madrugada. Todo mundo, né? Então, a gente, sei lá, quando a gente tem um pequeno despertar, a gente vira de lado, ajeita o travesseiro, encontra uma posição confortável e volta a dormir. Todos nós experimentamos, né? Pequenos ou despertares mais ou menos significativos, tá? Mesma coisa com o bebê. A diferença está na duração dos ciclos de sono. Então, o ciclo de sono de um bebê, aqui eu não estou falando muito de sono de recém-nascido, que é basicamente o sono ativo e o sono quieto, tá? Então, que mais para frente vai acabar se dividindo ali no sono REM, no sono não REM, tá? Mas no início, ali nos 3 primeiros meses, a gente chama de sono ativo ou sono quieto. Tá? Já no bebê maior, a partir dos 3 meses, que é quando a melatonina começa a ficar mais regular, né? O bebê já tem, ele consegue fazer mais horas de sono. Quando eu falo de mais horas de sono, gente, eu não estou falando em 8 horas. Tem bebê que faz? Tem, mas tem bebê que vai fazer 4, 5 horas, né? Num primeiro intervalo de sono. E depois vai mamar mais 2 vezes ali na madrugada, né? Sempre o primeiro intervalo de sono deve ser o mais longo, que é justamente durante a produção de melatonina, que é quando ela vai atingir o seu pico. E aí ela vai diminuindo, vai dando lugar ao cortisol e naturalmente esse sono vai ficar mais leve e o bebê também vai acordar para mamar outras vezes, tá? Mas aí a partir dos 3 meses, quando o bebê já tem um sono mais, digamos assim, mais parecido com o padrão de um adulto, ainda assim é um pouco diferente. E aí é que entra o cansaço dos pais, né? Se é um bebê que desperta muitas vezes. Então, enquanto o ciclo de sono de um adulto dura aí 1h30, vamos dizer assim, né? A gente completa um ciclo de sono, de um bebê vai durar 45 minutos, 1 hora. Então, a cada 45 minutos ou 1 hora, esse bebê vai experimentar um pequeno despertar. Às vezes de maior ou menor intensidade. Então, imagina você acordar a cada 45 minutos, 1 hora. É enlouquecedor. Gente, privação de sono é usado como técnica de tortura. Então, quando o bebê, por algum motivo, tem algum hábito, né? E aqui eu não vou classificar como negativo ou positivo, porque isso depende do ponto de vista dos pais, tá? Mas o bebê precisa de ajuda para voltar a dormir. Novamente, estamos falando de bebês maiores, né? Então, esse bebê só dorme sugando. Alguma coisa, não importa se dedo, não importa se chupeta, não importa se peito ou se mamadeira. Não importa. Esse bebê só sabe dormir sugando, né? Ele vai precisar dessa mesma ajuda quando ele despertar de madrugada. Porque ele fala, peraí, eu não dormi aqui, eu dormi no colo da minha mãe, o que eu tô fazendo nesse lugar aqui? Né? E aí, o que acontece? A mãe toda hora tem que fazer aquilo, né, que ela fez lá no início da noite, ou amamentar, ou coloca a chupeta, ou pega no colo, ou nina, ou, enfim, né? Quaisquer que sejam os hábitos, tá? A mulher vai ficar louca, exausta, porque ela não tá nem completando um ciclo de sono. E por 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente vai se arrastando. Depois de um tempo, nós precisamos de um mínimo de horas seguidas de sono. Isso é questão de sobrevivência. Porque quando a Giana passou pela regressão do sono, que ela acordava literalmente a cada 40 minutos, eu passava o dia, apagando incêndio. Eu já atendi mães que falavam assim, Aline, às vezes eu vou levar os meus filhos para a escola de carro e às vezes eu chego na escola e não sei como é que eu cheguei lá. Agora, aí entra uma nova polêmica, né? Não, ensinar o bebê a dormir não pode. O que pode é a mãe dirigir sob efeito da privação de sono, que é tão grave quanto o álcool, e bater o carro, matar todo mundo, isso pode. Agora, ensinar o bebê a dormir não pode. Isso é errado, tá errado, não pode. Tá? Então, isso é bem polêmico. Então, o sono do bebê, ele é regido por uma série de agentes químicos, hormônios, que são importantes para o desenvolvimento dele. Um deles é o hormônio do crescimento. Crianças que têm problemas no sono apresentam, inclusive, problemas no TSH. Né? E aí, o que acontece? Problema de crescimento, problema no desenvolvimento também. Já tive um aluno que teve que tomar aqueles hormônios, sabe? Para poder, digamos assim, para poder crescer mais. Ele era bem baixinho, não se desenvolvia, tinha deficiência nesse hormônio. Você vai investigando problemas de sono desde a primeira infância, né? Então, não é simplesmente, dorme a hora que quer, dorme a hora que tem sono. A criança não tem capacidade de decidir isso. Se ela soubesse decidir, ela nasceria, falaria, mamãe, muito obrigada por ter me carregado durante 9 meses, mas a partir de agora eu tomo conta da minha vida. Não é assim.
Não é assim. Ou os pais assumem essa responsabilidade, ou então depois eles falam, não, realmente, eu falhei nisso, mas assim, né, a culpa não é do meu filho, a culpa é minha. Porque é isso que acontece, né? O meu filho só dorme cedo. Bom, até onde eu sei, né, a criança não consegue levantar do berço e sair andando pela casa, decidindo onde, quando ou como vai dormir. Tá? Você já atendeu alguma criança, Aline, que tenha mais velha, assim, acima de 3 anos, que tem um real problema, assim, de sono fisiológico? Porque eu já atendi algumas crianças e aí depois a gente descobria que era por questão respiratória, né? Que não, o sono não permanecia, então tinha muita Uhum. dificuldade no sono. Mas eu tive um paciente em que simplesmente assim não havia explicação, tá? Fisiológica. Ele foi no neuro, foi em vários médicos e clínicas de sono e não havia explicação neurológica, mas a criança acordava muitas vezes durante a noite, tinha problema de crescimento e não tinha assim uma explicação ambiental, que os pais estavam exaustos, que já tentaram todos os tipos de técnica. Eu não sei como que é isso dentro dessa ciência, né, do sono e tal. Se há algumas crianças ou adultos, né, claro, enfim, que tenham problemas realmente de sono, se existe alguma doença que pode ser diagnosticada com relação a esse. Parecia que a impressão que ele dava, tanto para os profissionais, era que ele não entrava no sono REM, que ele fazia aquele primeiro ciclo, acordava e chorava, chamava o pai, e aí de novo, mesma coisa, vamos voltar, não sei o quê. Então, foi uma família bem dedicada, assim, a essa situação. Não sei se existe isso, agora uma questão até curiosa, assim, se existe alguma doença relacionada a isso, como que está essa ciência hoje? Então, no caso, as consultoras, elas não podem, não devem diagnosticar, nem medicar, nem prescrever nada. Então, a primeira coisa que eu investigo quando a mãe chega até mim, ela tem uma queixa de sono. O meu filho acorda muitas vezes, o meu filho não faz sonecas, enfim. Primeira coisa que eu pergunto, a mãe responde um questionário em que eu pergunto a via de parto que esse bebê nasceu, quantas semanas esse bebê nasceu, para saber se esse bebê é prematuro, uma série de coisas. E uma das perguntas é: o bebê tem algum problema de saúde? Certo. Muitas mães realmente já passaram pelo médico, né? Não, já passei no neuropediatra, já passei no pediatra, o pediatra disse que é comportamental, não é fisiológico. Ok. Eu sempre explico para a mãe o seguinte, tanto que, né, antes da gente começar o atendimento, eu sempre explico. Durante o atendimento, eu me reservo o direito, se a cliente aceitar, bem. Se ela não aceitar, ela pode procurar outra consultora. Eu me reservo o direito de, caso note um comportamento atípico, porque durante a reeducação do sono, você percebe, o bebê dá pistas de que aquilo é comportamental, né? E não, por exemplo, fisiológico. Então, por exemplo, um bebê que só volta a dormir se ele for embalado. Isso aí é mais comportamental do que qualquer outra coisa. Agora, um bebê, por exemplo, que tem refluxo, como foi o caso de um bebê que eu atendi que tinha refluxo oculto, ele não dormia, mesmo mamando, mesmo no colo, ele só chorava. Só que ninguém descobriu o que era, né? Então queimava, vinha aquela queimação, mas não chegava a completar a volta, sabe? Então ninguém entendia o que era. Eu falei, olha, é bom você procurar um gastropediatra. Procure um gastropediatra, porque ele vai te ajudar nisso, né? E aí, então assim, eu sempre falo, eu me reservo o direito de ir notando alguma dificuldade, porque eu também tenho um curso de extensão sobre distúrbios de sono, que eu não posso diagnosticar, mas se eu notar alguma coisa, eu posso encaminhar para um profissional competente. Porque o meu papel é... Qual é o meu papel? Agir sobre 3 áreas: ambiente, hábitos e rotina. Então, o ambiente desse bebê está adequado? É limpo? É minimamente... tá numa penumbra, confortável para esse bebê dormir? Ou é cheio de água, um lugar úmido, né? Os hábitos, quais são os hábitos desse bebê? Esse bebê dorme tarde, ele assiste TV, ele fica na frente do celular, ele tem o hábito de dormir de alguma forma sendo embalado ou sendo mamando. E a rotina? Esse bebê tem 6 meses, ele passa 5 horas acordado. Então, assim, primeiro nós ajustamos tudo que for adequado para aquele bebê. Percebendo algum tipo de resistência incomum, né? Eu sempre encaminho para um profissional competente. Sempre, sempre. O último caso, para você ter uma ideia, né? Não tem a ver com a questão respiratória, mas era o caso de uma mãe que estava com uma bebezinha e ela estava com uma filha de 2 anos que não comia nada. E quando eu digo nada, eu não quero dizer pouco, eu quero dizer nada. Essa menina entrou num estado de subnutrição. Tanto que ela estava tomando um leite especial. E claro, meu papel era falar sobre o sono. Eu não sou nutricionista, eu não sou pediatra. Mas eu falei, eu preciso acatar essa responsabilidade para mim, porque essa criança está passando por dificuldades. E se ela não tiver uma boa alimentação, ela não vai dormir bem à noite, certo?
Enfim, vários, né? Conversando com minhas amigas que são especialistas, né? A Luciana Ladeira, que é nutricionista, que eu confio plenamente nela. Comecei a conversar com ela, a gente percebeu que havia alguma coisa de errado. Né? Que não era só que o leite especial ia ajudar naquele momento para ela poder recuperar o peso, mas ela precisava aprender a comer. O que a gente percebeu? Durante o acompanhamento, a gente percebeu que ela tinha dificuldade de fazer alguns fonemas para a idade dela. E a mãe falou, Aline, ela realmente parece ter dificuldade na deglutição. Tanto na mastigação quanto na deglutição. Então, isso... ela tinha os hábitos, claro, né, de dormir mamando. Essa mãe estava muito cansada, porque fazia cama compartilhada com 4 pessoas. Mas tinha essa questão, né, da alimentação. A menina não conseguia mastigar, então não tinha como ela comer. Eu sei que fazendo os ajustes necessários, essa menina começou a explorar mais os alimentos, a aceitar alimentos que antes ela não aceitava, porque ela não estava comendo nada, nada, absolutamente nada. Ela estava subnutrida. Então, quando eu atendo uma pessoa, né, uma mãe, eu não fico me preocupando só com o sono, porque o sono ele é regido por diversas coisas a mais. E aí eu me reservo o direito de dizer, olha, só assim, só o sono não vai dar certo. Você precisa de uma equipe multiprofissional. E aí eu faço o encaminhamento necessário. Mas já atendi sim. E teve o caso de uma amiga minha, que ela só descobriu depois dos 2 ou 3 anos do filho dela, que ele tinha um problema respiratório. Tanto que ele tinha crises de falta de ar que fechava a glote, né, que chama, gente? Isso, fechava a glote e não tinha, assim, não tinha problema de amígdala nem nada, e ela foi descobrir lá com uma tomografia que tinha um lugar por onde passava o ar que não era do jeito que ele deveria estar, entendeu? Então, existem sim casos, mas a consultoria de sono, ela entra como auxiliar de um tratamento médico, porque ela atua em áreas diferentes, entendeu? Entendi. E tem uma questão que eu acho que é importante também da gente conversar, que eu vejo que o maior desespero das mães é quando elas, porque a gente, todas as pessoas, né, tem essa ideia de estabilidade muito concreta, né? Nós queremos que tudo seja estável e imutável, né? Eu vejo um desespero muito grande com as mães, assim, que eu também acompanho, quando a criança chega num salto de desenvolvimento, como a gente falou, aos 4 meses, aos 8 meses, 9 meses, que a criança dormia de um dia bem, no outro mal, e entra aquele desespero, né? Parece que ela nunca mais vai voltar a dormir bem. Eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso também. A criança durante os primeiros meses, os primeiros anos de vida, ela vai passar por eventos de saltos de desenvolvimento. Como eu já expliquei, o salto é uma fase em que a criança aprende uma nova habilidade e ela vai querer colocar essa habilidade em prática, né? Então ela aprende a engatinhar, ela vai acordar de madrugada e vai começar a querer engatinhar no berço, e aí ela chora porque ela quer engatinhar e não consegue. Aí a mãe vai lá e fala, tá com fome. Só pode ser fome. Se tá chorando, só pode ser fome. Vai, tira a criança, vai, bota no peito, a criança relaxa, dorme. Dali uns 45 minutos ela acorda, quer colocar de novo em prática. E aí a mãe fica desesperada, fica nesse looping. Peito, berço, peito, berço, peito, berço, peito, berço. E aí não vai resolver o problema, porque essa criança não tá com fome. Ela quer colocar em prática. Só que os pais imediatistas, como são a nossa geração, que quer tudo para ontem. Eu quero que meu filho durma 7 e acorde às 7 da manhã. Eu quero que ele durma 12 horas. 11 horas e 59 minutos não me serve. Então, eles são imediatistas, eles acham que eles têm que resolver. Então, os pais muitas vezes não estão preocupados com a criança. Ela precisa dormir. Não, eu preciso dormir. Então, eu vou arranjar um jeito mais fácil. Eu vou tacar no peito mesmo e eu boto para dormir e pronto, acabou. Nem que seja por mais 45 minutos. E aí, o que acontece? Essa fase do salto vai passar. Dependendo do salto, ele pode durar de 2 a 6 semanas. O salto mais significativo é dos 4 meses, que é emenda pico e salto, né? Aos 4 meses o bebê passa por uma maturação neurológica muito significativa. Os despertares do bebê se tornam muito mais importantes. Então, se antes o bebê, se você observar pela babá, às vezes o bebê acorda, ele fica um tempinho de olho aberto e volta a dormir de novo. Aos 4 meses, parece que passa um furacão, assim, sabe? Então, esse bebê parece que ele não quer mais emendar um ciclo no outro. Ele quer fazer alguma coisa, ele quer alguma ajuda. É aí que entra o hábito de sono. Se esse bebê só sabe dormir mamando, ele vai solicitar a sucção para dormir de novo. Mesmo não tendo fome. Então, o salto de desenvolvimento é uma fase? É. O hábito que você colocou é uma fase? Não, não é. O hábito vai ficar enquanto você deixar, né? Mas como é que eu vou fazer, então? Como que eu devo agir durante um salto, Aline?
Primeiro você tem que saber qual é a necessidade daquela idade daquele bebê. Então, meu bebê tem 4 meses. Qual é a necessidade dele? Bom, ele tem necessidade de dormir tantas horas em média por dia. Então, eu vou pegar essas horas, eu vou dividir em sonecas e sono noturno com mamadas. De quantas mamadas esse bebê precisa na madrugada? Isso aí pode variar com a opinião do pediatra, pode variar com informações de algumas, né, de alguns profissionais, de alguns artigos internacionais. Enfim, varia. Em geral, um bebê de 4 meses pode mamar de 1 a 3 vezes na madrugada, sendo 2 vezes antes das 5 e 1 vez após as 5 da manhã. Mais do que isso, sinceramente, não vejo necessidade, né? Porque se um bebê consegue ficar até 3 horas sem mamar durante o dia, como é que ele vai ficar só 1 hora sem mamar de madrugada? Não faz sentido. Então, bom, Aline, agora eu já sei. Meu bebê precisa dormir, sei lá, em média, com mamadas, 10 horas durante a noite. E ele precisa de mais, sei lá, 2, 3, 4 horas de soneca durante o dia, espalhadas durante o dia. Então, se ele acordar de hora em hora, eu vou amamentar todas as vezes? Não. Não precisa amamentar. Acolha, coloque a mão sobre... Eu sempre digo assim, que não precisa simplesmente tirar o bebê do berço. Chorou? Tenta fazer um shh primeiro. Isso ensina o bebê a esperar. Não parou de chorar? Não é 15 minutos fazendo xixi. 1 minutinho, 2 minutinhos. Shh. Não adiantou? Coloca a mão sobre ele. Shh. Shh. Não adiantou? Pega no colo, dá uma acalmadinha e volta o bebê pro berço. O importante é que o bebê volte pro berço acordado. E essa frase é muito polêmica. Assim, nunca que meu bebê vai pro berço acordado. Mas é claro, ele não aprendeu. Ninguém pratica o que não aprende. Aí vai chorar. Espera um pouquinho, não precisa retirar imediatamente, não vai traumatizar, porque chorou 1 minutinho esperando. É o tempo de você ir no banheiro e voltar para fazer xixi e voltar, porque ninguém precisa sair com calça riada para atender bebê. Não tem necessidade disso. Não acalmou, volta, volta pro berço. Às vezes, eu já atendi casos de bebês que passam 1h30 nessa. A mãe pega, calma, volta pro berço. A mãe pega, calma, volta pro berço. Mas ela não volta atrás. Ela fala, não, ele mamou há meia hora atrás, eu não vou dar de mamar de novo. Já mamou. Não tem necessidade disso, entendeu? Não é um desmame noturno, é simplesmente estabelecer prioridades. Ele não tem necessidade de mamar se ele mamou há meia hora atrás. Ele não é um recém-nascido, nem recém-nascido mama desse jeito. Entendeu? São prioridades. Alguém perguntou ali se no salto o bebê pode passar a precisar mamar mais vezes do que antes. Não é a característica do salto, é a característica do pico de crescimento. No pico de crescimento, o bebê tem um estirão e ele necessita de uma maior ingestão calórica. Então, geralmente, essas mamadas... Não, você ia perguntar se essas mamadas incluem noturnas também. Então, não deveria. Pode ser que sim, se ele não compensar nas durante o dia. Por isso que a mãe identificou... Ai, nossa, tô vendo que ele tá solicitando mais o peito. Dá uma procuradinha naquelas tabelas que, o pico é entre 6 e 8 semanas. Poxa, meu bebê tá aqui na 7ª semana. Né? É um exemplo. Poxa, ele tá passando por um pico. Então, eu vou oferecer o peito mais vezes durante o dia, para ele ter todo o aporte calórico, para que durante a noite eu possa me certificar de que ele mame só aqueles horários que ele mamava antes. Sim. Entendeu? E quando a questão do contexto, assim, do ambiente de dormir, assim, Aline, é uma dúvida até também minha de mãe em primeira viagem, né? Existe um local que seja mais indicado, por exemplo, assim, porque hoje em dia tem tantas opções no mercado, você vai me entender, né? Você tá aí também gestante, hoje a gente vê tantas opções no mercado, é mini berço, é berço de tal, não sei o que, é cama montessoriana. Existe alguma coisa que possa, porque alguém botou ali, eu coloquei meu bebê na cama montessoriana e foi horrível, porque ele despertava e engatinhava pela casa. Então, assim, sabe, tem enfim, algum objeto que seja melhor, assim, para a criança dormir? Então, o ideal é sempre o berço. E tem um livro, você vê como que as gerações passadas são sábias, né? Um livro chamado Catecismo da Educação. Lá ele fala que eu fiquei chocada quando eu li aquilo, né? Que o berço não podia ter acolchoados, que não poderia ser um lugar muito confortável, que tem que ser um berço com um colchão ligeiramente duro. Não é essa a palavra, mas é firme, é um colchão firme. E sem nada de acolchoados, não sei o que. Eu falei, nossa, pra que isso, né, gente? Um bebezinho tão bonitinho, podia ficar confortável. Aí você começa a ler dos perigos dos acolchoados, dos perigos dos protetores de berço, dos perigos dos colchões muito fofos que a criança afunda e aí pode causar sufocamento. Então, assim, as gerações passadas é que sabiam o que estavam fazendo. A medicina só veio confirmar aquilo que todo mundo já sabia, né? Que morte súbita existe desde sempre.
né? O ideal é o berço. Só que quando ele é recém-nascido, um bebê recém-nascido, que as pessoas falam, nossa, recém-nascido dorme muito. Gente, dorme, mas não é que dorme, tipo, 3 horas seguidas. É que o bebê recém-nascido, ele vai tirar vários pequenos cochilos. Então, ele vai mamar, ele é o mami-dorme. Mama, dorme, acorda, mama, dorme, acorda, mama, dorme. Só que isso, assim, intervalos muito curtos. Quando você vai ver, você fala, mas, gente, acabou de sair do peito, vai vir pro peito de novo. Sim, é isso, né? Então, o recém-nascido, eu costumo dizer que o ideal é que ele durma em lugares diferentes. Porque esse bebê vai tirar múltiplas sonecas, 4, 5, 6, 7 sonecas durante o dia. Você vai ficar se preocupando, vai ficar o dia inteiro colocando o menino no berço, o menino chorando. Faz uma soneca no colo, outra soneca no sling, outra soneca no carrinho, outra no berço. Vai dormir onde dá. O que não é indicado? Bebê conforto, devido ao risco de asfixia postural, né? Cadeirinha, aquelas cadeirinhas, né, que ficam balançando, não é o ideal, tá? Claro que a Giana sempre ficou nessas cadeirinhas, inclusive já dormiu nessas cadeirinhas, mas aqui, ó, olho, tô aqui olhando para ela o tempo todo. Não dá para deixar ela lá no quarto e deixar ela dormindo. Mas idealmente é sempre o berço. E ambiente escuro, essa é uma dúvida comum, você falou do ambiente, né? Mas um bebê de 3 dias, ele não tem que diferenciar dia e noite? Gente, o que vai ajudar o bebê a diferenciar dia e noite, além da exposição à luz solar, né, que pode ser feita durante o dia, dentro de casa, é a duração das sonecas. Se esse bebê dorme 4 horas seguidas durante o dia, à noite ele vai passar longos períodos acordado. Então, você controla as sonecas durante o dia, a cada 2 horas, 2 horas e meia, você acorda esse bebê, bota para mamar. Se ele quiser dormir de novo, beleza, mas sempre vai acordando para mamar, porque ele começa a adquirir um padrão de atividades. Mama, acorda, desculpa, acorda, mama, dorme. Acorda, mama, dorme, né? Então, a gente precisa também instituir esses hábitos pro bebê. Sozinho ele não vai conseguir. Tudo isso entra naquilo que a gente sempre fala, que é a importância da rotina, né? Porque se a criança tem uma rotina estruturada, ela consegue facilmente identificar o que é o dia e o que é a noite, pela própria postura das pessoas, né? Que à noite espera-se que a mãe, né, tenha pouco contato visual com ele, para que ele entenda que não é hora de festa, né? Não é hora de acordar, de Cuidado, brincar. viu, Richelle? Porque eles vão te dizer que Oi. você é cruel, que mãe não pode ficar fazendo contato visual à noite. Ai, me poupe. Ah, meu pai amado. Eu brinco com o pessoal. Quando começa a dar muito pitaco nas coisas, eu falo, então tá bom, galera, tá bom. A gente Fica a vida escuta, inteira. né? Mas fica assim. Mas por quê? Porque a criança precisa aprender a diferenciar. E aí também eu vejo muitas mães falando, eu prefiro colocar então meu filho a dormir de luz acesa, dormir com a janela aberta. Isso prejudica tanto o sono quanto outras funções, né? Então, assim, eu vejo que quando a gente fala de sono, há muito medo, né, das mães disso, né? Porque, deixa eu chorar um pouquinho. Eu tenho amigas que não faziam nada porque o bebê podia acordar e chorar. Não tomavam banho, não faziam almoço, não faziam nada porque o bebê ia acordar e elas precisavam estar 100% disponíveis. Então, elas esqueciam totalmente delas. E eu vejo que, assim, quando a gente fala em sono, a gente tem que falar também da importância de uma rotina, porque a criança vai ver que os pais também não estão prontos para dormir, vão estar assistindo TV, vão estar trabalhando, o pai não vai estar em casa. Então, tudo isso a criança, o bebê vai começar a entender, né, a diferença do dia e da noite. Porque a própria rotina da casa muda. Uma hora ele vai ver os pais se alimentando, então à noite, quando ele acordar, ele não vai ver isso. Então, todos esses aspectos da rotina acabam auxiliando o sono. Ixi, falhou. Voltou. Voltou? Eu Voltou. falei isso mesmo, que os aspectos da rotina diária vão ajudando o sono a se estruturar, né? E vice-versa. Sim, e a rotina, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma rotina tipo 7 horas acordar, 7 e 3 mamar, 11 7 almoçar. Não é isso. Rotina é ter uma certa previsibilidade, mais ou menos sempre nos mesmos horários. Então, com um recém-nascido, o que seria a rotina para um recém-nascido? Pode ser, por exemplo, horário do passeio, pode ser o horário do banho, pode ser o horário da massagem. Isso é uma rotina. Pode ser o ritual que você faz para dormir. Não tem horário, né? Não tem muito horário, mas tem um ritual. Então, na hora de dormir, é sempre a mesma sequência. Um banhozinho, uma massagenzinha, um banhozinho quente, pijaminha, mame, dorme. Pronto, você tem um ritual. É a rotina dele todos os dias. Mas tem que ser às 8h03. Não precisa. No recém-nascido, ele é muito mais flexível. Na verdade, a gente considera o sono do recém-nascido, sono noturno do recém-nascido, de meia-noite às 5.
né? Até meia-noite é provável que ele fique ali acordando umas vezesinhas para mamar e depois ele faz um sono um pouquinho mais longo, aí ele mama mais um pouquinho às 5, né? Principalmente a partir dos 3 meses, o despertar das 5 é super comum, porque é quando a melatonina tá muito, a ação dela tá muito, muito baixa, e aí o cortisol tá mais alto, o bebê acorda, pronto para começar o dia, mama um pouquinho, leite materno, irriga e triptofano, induz o sono, o bebê estica um pouquinho mais o sono, né? Mas o sono do recém-nascido é diferente das outras idades, mas dá para ter uma rotina, claro que dá. Conforme vai passando o tempo, o que pode ser uma rotina? Horário de acordar. Então, vamos estipular o horário de acordar. Depois, vamos estipular um horário, conforme for, né, na introdução alimentar, um horário para fruta, um horário para o almoço, né? O bebê ele vai tendo uma certa previsibilidade natural. Você vai perceber que vai chegar uma hora que ele vai acordar sempre nos mesmos horários, vai fazer sonecas mais ou menos sempre nos mesmos horários. E isso é natural para ele. Quanto mais você ficar atenta aos sinais que o seu bebê dá, mais fácil fica para estabelecer uma rotina. Então tá, não sei se mais alguém. Ixi, travou aí. Agora eu vi você. Peraí, Não sei se mais eu alguém tem acho que alguma eu sei. pergunta. Peraí, deixa eu ver. Voltou? É que meu Voltou. esposo tá me ligando. Ah, tá. Eu não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta aí. Ah, gente, para crianças maiores, eu tô vendo que tem perguntas aqui. Eu não. Eu sei que tá na moda essa coisa de você ser meio bruto nas respostas e tal, né? A galera, tipo, o meu negócio aqui é falar a real na cara. Eu não sou desse jeito, eu sempre fui desse jeito. Então, eu sempre fui muito direta no que eu falo. Criança precisa de limites. Ponto. Primeiro limite que a criança conhece é o limite do berço. Porque esse mundo de meu Deus é muito grande para um bebezinho. Ele estava todo apertadinho lá no útero, de repente ele vem para cá, fica com os braços abertos, tem muito espaço para ele aqui fora. Então, conforme vai passando o tempo, a gente precisa estabelecer limites. Então, esse bebê vai dormir tal horário. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha filha. Ela tem 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. Ela faz uma soneca e ela acorda no horário entre 3 e 3 e meia, certo? Certo. A janela de sono dela é de mais ou menos 6 horas. Ou seja, considerando que ela acordou às 3, ela dormiria só às 9, não iria? Só que eu não posso me dar o luxo de deixar ela dormir às 9, porque eu tenho que dar aula, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar atenção pro meu esposo, eu tenho que estudar. Afinal de contas, eu não sou só mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou profissional, eu não sou só mãe dela. Então, 7 horas é horas dela ir pra cama. Ah, mas eu não quero. Ordem dada é ordem cumprida, acabou, não tem que querer. Vai pra cama. Tanto é que ela sempre fala assim: dormir não, mamãe, dormir não. Eu falo, nós vamos dormir, porque amanhã nós vamos brincar e você vai precisar descansar. Então ela começa a querer chorar, eu começo a distraí-la, do tipo, olha, nós vamos pegar a sua fralda, filha, tá vendo? Vamos colocar a fralda? Que cor é a sua fralda? Então ela começa a querer distrair. Então do choro já parte para uma, né? Ela já tá participando. Que cor é a sua fralda? Sua fralda é verde? Quais são as naninhas que você tem aqui? Ela começa a nomear as naninhas, Judite, Gorete e Cleide. Aí começa a nomear todas as naninhas. Então do choro passa para aquela aceitação. Fazemos a nossa oração, ela deita, eu falo boa noite, eu te amo, durma com Deus. E tchau. Tchau. Mas a Aline, no caso dela, ela já sabe dormir sozinha. E para um bebê que não sabe dormir sozinho? Bom, se o bebê não sabe dormir sozinho, você vai ter que ensinar. Como que você faz isso? Não se ensina uma criança a andar de bicicleta dando para elas um patinete. Então, se você quer que a criança durma sozinha, você vai ter que sair do quarto. Mas a Aline, ele vai chorar. Você pega ele pela mãozinha dele, se for cama, né? Fala, meu filho, está na hora de dormir. A mamãe tá lá na cozinha, tá? Mamãe vai fazer o jantar, mamãe já amanhã de manhã a gente conversa, leva pro quarto. Levantou da cama, pega pela mãozinha de novo e fala, tá tudo bem, pode deitar e dormir. Se você trata a criança com, filho, por favor, ai, por favor, dorme, mamãe te ama tanto. O moleque vai olhar pra sua cara e vai falar, até parece, ela nem sabe o que ela tá me pedindo, nem ela confia no que ela tá me pedindo. Então é a firmeza que é necessária para isso. Mas o meu bebê só dorme se. Gente, só dorme se ou quando é hábito implementado pelo pai e pela mãe que não sabe como tirar e fala: meu bebê só. Não, a culpa não é do bebê. Quem ensinou isso para ele foi ele. Ele não nasceu sabendo dormir na rede. No o útero não era rede. Se ele dormiu na rede aqui fora, foi porque você colocou na rede. E agora, como é que eu faço para tirar? Coloca na cama. Como eu disse, não dá para ensinar a andar de bicicleta dando um patinete.
Entendeu? Então, vai ter choro. Vai ter choro. Você precisa abandonar a criança largada, chorando, até o dia amanhecer? Não precisa de nada disso. Você vai mediar a frustração da criança, tá? Então, meu filho, está tudo bem. Se você não tiver confiança, não vai dar certo mesmo. Então você media, está tudo bem, volte para a cama e saia do quarto. Quantas vezes, Aline? Quantas vezes forem necessárias. A última palavra é do pai e da mãe, não é da criança. Uhum. Claro, né? Entendeu? Claro, com certeza. Então Então, assim, eu sou aí. bem direta, eu sei que muitas vezes não agrada, mas eu sei. E por que eu falo isso? Eu vou ser bem sincera, Richelle. Eu sou um fruto de uma má educação do sono. E traumas eu carrego justamente por não ter sido educada. Tá? Então, enquanto eu era pequena, que eu ficava, mamãe, fica aqui do meu lado, mamãe, deita aqui do meu lado. Minha mãe não soube lidar com isso e alimentou os meus hábitos, tá? O que aconteceu? Enquanto eu era criança, eu não tinha desenvolvido esse medo, né? Essa coisa de, mas meu filho tem medo do escuro. Ele pode ter medo do escuro se ele assiste filme de terror, se voltou. Então o bebê não tem esse medo que eu tenho hoje do escuro, eu não tinha quando eu era pequeno, que eu tinha o hábito de dormir com a minha mãe do lado. O que aconteceu? Minha mãe foi alimentando, e eu passei a dormir na cama dela, no quarto dela, do quarto dela eu só saí quando eu fui para a faculdade. Tá? Então, o que ela fez quando ela ficou me levando para o quarto dela? Ela alimentou o meu medo ou o meu hábito. Ela não me... Claro. Tem gente que fala assim, não, a cama compartilhada deixa a criança mais segura. Então, eu gostaria muito de conhecer uma pessoa muito segura que fez cama compartilhada, porque eu sou um zero à esquerda. Eu desconheço também. Não fica segura. Pelo contrário, se você fala, tá bom, filho, fica aqui do meu lado. Você fala, realmente, filho, tem alguma coisa de errado acontecendo. Fica aqui do lado da mamãe, que a mamãe te protege. O nosso papel é mediar sofrimento, gente, porque a vida é desse jeito. E outra coisa, se a gente não faz isso, como é que fica o relacionamento conjugal? Porque eu já atendi casos de casais que tinham um ato conjugal com a criança na cama. Isso pode ser considerado, inclusive, abuso infantil. Sim. E aí, como é que fica? Claro. Isso pode. Chorar não não pode, mas isso juntos. pode. Eu já vi casos de casais que não dormiam juntos 7 anos. Eu costumo dizer o seguinte, eu casei com o meu marido. A minha filha só existe porque o meu marido existe. Uau. Sem ele, ela não estaria aqui. Então, minha prioridade é ele. É claro que ela tem as demandas dela e eu vou atender. Mas depois dela atendida, tá de barriguinha cheia, fralda limpa, potinho do amor cheio. Minha filha, agora é cama. Agora é cama. Agora eu vou dar atenção pro seu pai, que já tá chegando me trazendo um sorvete. Muito obrigada. Da autonomia, né? É a questão da autonomia. Quando a gente educa a criança na autonomia, ela naturalmente vai ser uma criança mais segura, né? Mais independente, mais pronta para lidar com esse mundo aí fora, né? Isso começa muito no dormir. Eu vejo que muitos traumas das crianças inseguras vai disso, porque você tem medo de monstros, tá? Então hoje você dorme na cama da mamãe. Só que você sabemos que monstros não existem, né? Então, de querendo ou não, você está alimentando essa verdade, essa mentira como verdade para a criança. Não, peraí, então tem um monstro no seu armário, então por isso que você vai dormir com a mamãe. Ou você vai explicar para ele, não tem nada aqui, você pode dormir sozinho, a mamãe tá aqui do lado, reze, peça ajuda pro seu anjinho da guarda, vire pro lado e dormir. Então você educa a criança na realidade, né? E não numa mentira. Então é muito importante que a gente entenda que você deixar uma criança dormir bem, dormir segura, ela vai ser segura em outras questões também. Uhum. Não, perfeito. Claro, o ato de dormir é um ato que você fica sozinha, é um dos poucos atos que a criança fica sozinha. Então, naturalmente, ela vai ter medo, né? Porque para comer você tá junto, para tomar banho você tem que supervisionar. Então, a criança naturalmente vai desenvolver os medos na hora de dormir, na hora que coloca a cabeça no travesseiro, para se ver sozinha. Mas se nós damos, eu sempre digo, se a gente dá atenção para esse medo, a gente usa ele como verdade. Claro, tem alguns medos das crianças a partir dos 4 anos que tem um fundo de verdade, mas os medos reais são medos que eles dependem de nós para explicar. Não tem um homem preto ali, não tem um monstro dentro do armário, não tem um dinossauro raivoso ali do outro lado da porta, porque senão a criança vai realmente acreditar nisso e aí não vai querer nunca mais dormir sozinha. Sim, não, perfeito. E é o que nem eu digo, né? Como você mesma disse.
Teve até alguém que perguntou assim, mas a partir de quando começar a conversar isso? Eu vou explicar como que se deu com a Giana, tá? Bem resumidamente. A Giana passou pela regressão dos 4 meses e com 5 meses e meio eu fiz um desmame noturno. Errado. Ela não estava pronta para um desmame noturno. Só que ela continuava acordando. Com 7 meses, eu ensinei ela a dormir no berço. Como, Aline? Acalma, volta pro berço. Acalma, volta pro berço. E só vai mamar nos horários que são esperados para aquela idade. Como que eu posso saber? Gente, Google. O Google resolve várias dúvidas. Quantas mamadas é esperado de um bebê de tal idade? Não custa nada pesquisar. É mais rápido do que esperar uma resposta pelo direct. Entendeu? Então você vai lá, pesquisa como que é, quantas mamadas são esperadas para esse bebê nessa idade. Ok, então vou estar meu bebê a dormir no berço, porque ele tem que acordar pro berço. Não é que ele tem que acordar porque você quer judiar, porque você quer ver chorando. É porque ele tem que dormir onde ele vai acordar. Se você dorme no sofá, a mãe fala assim, meu bebê dorme no colo, quando eu coloco no berço ele chora. Eu falo muito que bem, se você dormir na sua cama, acordar no chão do banheiro, vai ser uma delícia. Vai ser uma delícia. Não vai. Então o bebê tem que acordar. Então eu ensinei ela a dormir no berço. Quando ela tinha 9 meses, Richelle, ela passou a acordar de novo. Ela já não mamava de madrugada e ela passou a acordar de novo. 4 noites. Eu entrava, ela parava de chorar. Eu saía, ela levantava e chorava. Eu entrava, ela parava de chorar. Eu saía, ela deitava. Eu fiquei 4 noites nessa, que eu falei, vai que é dente, é dor, sei lá, tá doente, né? Você dá uma colher de chá. Na 4ª noite, na 5ª noite, eu falei pro meu marido, eu não vou mais. Só falava pela babá. Deita e dorme. Ela procurava minha voz, aí voltava a chorar. Eu falava, abandonei ela? Não, ela tava ouvindo a minha voz. Ela tava ligada que eu tava ali perto. Aí meu marido, ai, tadinha. Tadinha, ela vai chorar. Não tem problema, você não quer que ela chore, então você levanta e vai atender. As 15 vezes que ela acordar, você vai atender. Não, tá bom, pode continuar. Então tá bom, então eu vou continuar do jeito que eu tava fazendo. Tudo bem? Tudo bem. Porque o argumento com o marido, ele é bem simples, né? Você bota ele na parada que ele já começa a retroceder. Então, o que eu percebi? Veja bem, eu dei 4 noites de chance para ela, para identificar o que ela tava querendo. Ela só queria que eu ficasse ali parada, feito uma entidade do lado do berço. Não sou obrigada. Não sou obrigada. Ela já teve a minha presença durante todo o dia. 12 horas durante o dia. Da hora que acordou, da hora que foi dormir. Eu ainda tenho que ficar no quarto com ela, olhando pra cara dela de madrugada. Mas não vou mesmo. Mas não vou mesmo. Chega, hora de dormir. Amanhã de manhã a gente se fala. Ninguém dorme com uma pessoa do lado da cama, parecendo uma entidade te olhando. Você deitada na cama, seu marido parado, com o braço cruzado assim, ó. Vai, dorme. Pode dormir. Não é natural, gente. Isso não é natural. Ninguém dorme assim, né? Mas, ai. Nem sei o nosso tempo como tá, acho que já tá se estourando. Nem sei também. Ó, a gente começou 9... Não, ainda falta acho que uns 10 minutinhos. Então tá bom. O que você acha da gente responder algumas perguntas? Pode ser. Vamos lá. Vamos mandando aí. Alguém perguntou do sono das crianças autistas ali. A questão do autismo ele é bastante complicado, tá? Primeiro porque boa parte dos autistas tem uma desregulação sensorial, que afeta diretamente o sono e afeta a fisiologia, então afeta várias coisas, tanto a questão ambiental, quanto a questão de organização sensorial, quanto a questão fisiológica. Então depende muito de cada criança, tá? Eu sempre falo que o diagnóstico não é destino, depende muito de cada criança e também tem que conversar bastante com o neuro, que eu tenho muitos pacientes que infelizmente precisam de medicamento para dormir porque não teve jeito, mas isso é uma questão já fisiológica, neurológica, né? Não é uma questão de mau hábito. Não mesmo. Inclusive tem muitos tratamentos que fazem uso de melatonina. Esse é um dos tratamentos possíveis, né? Eu já li alguns artigos que falam sobre o sono do autista, realmente é mais complicado. Eu tenho uma série de 3 posts lá no meu perfil que fala sobre o sono do autista, né? Claro, de uma perspectiva de uma consultora, né? Não de uma perspectiva médica, mas a consultora pode auxiliar nesse processo. Mas realmente é mais complicado e precisa de uma equipe multiprofissional. Eu diria que é o caso de uma equipe multiprofissional. Porque o médico, né, ele vai agir com a medicação, vai identificar se ele tem deficiência, por exemplo, de produção de melatonina, que alguns têm, realmente, um déficit neurofisiológico, né? E aí o médico vai entrar com a medicação e depois a consultora pode entrar com essa questão dos hábitos, né, dos hábitos de sono e tal, mas precisa de uma equipe multiprofissional, tá? Gente, eu vou diferenciar 2 coisas aqui também que surgiu aqui. Terror noturno para crianças maiores ou menores.
Até os 4 anos, nós não chamamos de terror noturno, tá? Nós chamamos de despertar confusional. Terror noturno a gente fala de 3 anos para cima, tá? Características são mais ou menos parecidas. A criança acorda, chora, 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 chora. Não tem nada que você faça que acalme. Gente, se a criança chora, 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 você coloca no peito e ela dormiu, não é despertar confusional e não é terror noturno, tá? Porque terror noturno você pode fazer o que você quiser, que a criança não para de chorar, não para. Não sugiro que tire a criança do berço. Por quê? Porque interferir num despertar confusional ou num terror noturno pode prolongar o episódio. Então a criança tá lá, tá se debatendo, apenas se certifique de que ela não vai se machucar. Coloque alguns travesseiros ali enquanto durar a crise do choro, que ela vai começar a se debater, e fique só observando para ver se ela não vai se machucar. Não fique segurando, não tente acordar, não faça nada disso. Espere passar. O despertar confusional é isso. Nada acalma. Nem peito, nem colo, nem beijinho, nem cheirinho, nem nada. Tá? Então não confundam maus hábitos com terror noturno. São diferentes. Aqui, bebê de 4 meses que acorda gritando do nada, quer ficar virando porque aprendeu a emborcar. Como não se desvira, como não consegue, chora. Como resolver? Praticar durante o dia e à noite não interferir. Ele quer chorar, gente, ele quer virar. Ninguém interfere uma criança porque ela tá tentando colocar a tampa do negócio e chora porque não tá conseguindo colocar a tampa. Por que que à noite tem que interferir? É fome? Não, não é. É dor? Não, não é. Então não tem o que fazer. Deixa a criança ficar se virando, desvirando ali. Paciência, né? O treinamento desse Marco é bem importante para outras coisas, né? Porque depois a gente quer que ele engatinhe e ele começa a partir desse movimento de virar e desvirar. Então pode treinar durante o dia, Isso. principalmente nessa fase. Se ele Importante que vira, não use significa que ele charutinho. já tem a cervical bem formada, então já dá para treinar o tronco. Sim. Então é bom que faça alguns exercícios durante o dia para que ele se desvire. Alguém perguntou sobre sucção não nutritiva de noite. Gente, sucção não nutritiva, ela serve para várias coisas. Aconchego, segurança e tal, né? O bebê não tá mamando, ele tá ali porque ele quer. Eu já atendi uma mãe que um bebê de 1 ano e um mês, no curso de 1 hora, mamou 16 vezes. Ou seja, essa criança não sabe se frustrar. Calor é peito, frio é peito, chorou é peito, tá frustrado é peito, tá com sono é peito, tudo é peito. Ah, mas eu gosto. Muito que bem, você gosta, você continua. Se tá te enchendo o saco já, chega. É um bebê grande que usa o peito para todo tipo de muleta e você acha que está na hora de sair, você vai distrair, pronto, acabou. Então, à noite, se é um bebê maior de 1 ano, não precisa mais mamar de madrugada, a não ser que o pediatra diga o contrário, e não vai dar de mamar e pronto, acabou. Acalma, acalenta, volta pro berço e vida que segue. E não vai resolver em 3 dias, tá, gente? Um hábito para consolidar demora de 6 a 8 semanas. Então, sem pressa e sem imediatismo. Direto e reto. Direto e reto. 3 anos e só dorme com a minha entidade ao lado da cama. Só conversando resolve? Não. Você vai ter que conversar e sair do quarto. É conversa mais atitude. Ah, mas no fim, ai, chorou tanto que no fim eu voltei atrás. Parabéns, você passou a mensagem de que o que você fala, você não cumpre. Então, se você falar que você vai sair do quarto, você vai sair do quarto e pronto, e acabou. Mas esse, na verdade, é um problema, né? As pessoas acham que até os 3 anos a ordem, né? O falar, 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 a criança vai entender. Mas, na verdade, até os 3 anos ela vai entender muito mais com as atitudes que você fizer a coisa do que realmente a ordem. Porque, tipo assim, não mexe aí. É diferente de você ir lá e tirar a mão dela e levar ela para outro lugar. Então, com o sono é a mesma coisa, né? Não adianta você falar, meu filho, mamãe tá aqui e tal, pode dormir e continuar lá. Pode dormir sozinho, que eu vou velar pelo teu sono e continuar lá. Então, a criança vai dormir sozinha, mas você tá lá, isso confunde mais a cabeça da criança do que qualquer outra coisa. Gente, esse negócio de deitar com a criança, gente, eu também deito com a minha filha, eu também converso com ela, eu também fico acariciando os cabelos dela. Eu amo admirar minha filha dormindo, mas isso acontece quando eu quero, não é ela quem decide. É apenas uma questão de prioridade. Você está no comando, não a criança. Minha bebê chorou durante 3 noites e eu não fui no quarto com ela. Agora ela dorme sozinha a noite inteira. Ó, eu vou ser bem assim, bem direta. Não concordo, porque deixar chorando não ensina nada. Né? Muitas vezes, às vezes essa criança não estava nem com a rotina muito boa e ela simplesmente chorou de exaustão, dormiu de exaustão. Mas também não julgo quem fez, porque a exaustão nos leva a tomar atitudes que a gente não imaginava antes. Não digo que ela ficou traumatizada, mas também não acho que tenha sido a melhor abordagem. Talvez mostrar para ela, entrando e saindo do quarto, eu estou na cozinha, filha, pode dormir, saindo do quarto. Filha, pode dormir, está tudo bem, sai do quarto. Para a criança entender esse movimento de entra e sai e aprender a lidar com a ausência e presença da mãe.
E saber Sobre... que vai ser respondida, né? Quando Uhum, precisar realmente de verdade, né? exatamente. Essa Outra segurança, né? perguntou sobre água. Você tem alguma coisa para falar, Richelle? Criança de 3 anos que bebe água 3 vezes durante a noite? Olha, eu acho que tem que aumentar essa quantidade de água durante o dia, tá? E tem que ver também se não é uma desculpa da criança para acordar, para sair, para levantar, né? Então é bom Uhum, aumentar, não sei se já tá no desfraude, porque se tiver desfraudando, não é bom que tome esse tanto de água. Se usar fralda também não é bom, na verdade, na cidade nem é tão bom ter essa quantidade de água durante a madrugada. É bom aumentar a quantidade de líquidos durante o dia e evitar isso durante a noite. Se fosse ainda um bebê que ainda tivesse algum fator nutricional, calórico, né, que mantivesse o sono como é uma má necessidade deles algumas vezes, tudo bem, mas a água é uma questão de sede e há outros momentos para isso e nós precisamos determinar. uhum. E outra coisa que eu sempre ensino, a Tati Amaral falou sobre isso, tá? Ela falou assim que o Bernardo tinha essa mania de acordar pedindo água. Um dia o Walter levantou, o marido dela falou: tá aqui a sua água. Não me peça mais, porque eu não vou trazer mais. Estamos entendidos? Estamos. Ai, nossa, mas o menino vai passar sede. Gente, ele não tá no deserto do Saara, ele não dormiu sem tomar água. Ele aguenta beber água uma vez só e ir pra cama. Outra coisa, tá mais do que na hora de que ter uma garrafinha dele do lado da cama, pediu água, fala, tá aí do lado, pode pegar e tomar, porque já tem essa capacidade já. Uhum. É, tem sempre observar se é uma necessidade da criança, tem que aumentar a água durante o dia, se é uma desculpa para chamar os pais, ou para levantar, ou para contar as paredes da casa, a gente tem que sempre organizar a criança, né? Eu falo, sempre tem que dar uma ordem que organize ela no ambiente. O ambiente de dormir é ficar deitado na cama e dormir, né? Uhum. Alguém perguntou aqui sobre fazer o que fazer para minha filha de 3 anos dormir a noite toda no quarto dela. Ensinar. Não há atalho. Não se... O que eu faço para minha filha de 3 anos dormir a noite inteira no quarto dela? Aí você coloca ela no seu quarto. Pronto, você já não está ensinando a dormir no quarto dela. Ou você atende todas as vezes que ela te chamar, né, sem ter necessidade. Pronto, você está ensinando que ela pode simplesmente ir para sua cama ou ficar te gritando a noite inteira, né? Primeiro, claro, você tem que identificar o motivo do despertar. Segundo, agir sobre ele. Sobre polivitamínicos, eu não sei dizer porque eu não tenho formação na área, né? Talvez a É. Richelle tenha alguma coisa a Pelo que eu dizer. sei, depende da criança. A gente não pode ficar enchendo a criança de polivitamínico. A gente precisa saber se ela tem alguma deficiência de vitamina. Porque o Uhum, excesso de vitamina também faz mal para o desenvolvimento da criança. Então, se está desconfiado que falta alguma vitamina, em alguns lugares, vitamina D, por exemplo, ferro, é bom fazer um exame e ir no médico para que ele suplemente a vitamina necessária. uhum. Alimentos que podem atrapalhar dormir. Sim, açúcares, refrigerantes, cafeína, né, em geral. Alimentos muito pesados, né? Então, eu geralmente recomendo que a ceia seja um alimento rico em triptofano. Então, leite, pode ser um ovo, banana com aveia, algo do tipo. Então, a ceia é algum alimento mais leve, que seja rico em triptofano, que ajuda a induzir o sono de forma natural. Tá? E evitar açúcares e telas. Não é só alimento, tá? Pode ser alimento, tanto alimento de mastigar, quanto alimento de imaginação. Né? Então, as telas não são nem um pouco saudáveis. Que diz que nós temos 2 minutos, Aline. Tá, rapidinho então. Tem algum prejuízo para bebê de 4 meses que dorme 21 a 22? Tem no sentido do pico do hormônio do crescimento. Então, essa criança vai pegar pouco tempo de produção de hormônio, tá? Então, seria que ela passasse mais tempo. Quanto mais cedo ela dorme, mais tempo de exposição ao hormônio. Certo? Uma criança de 7 anos, pais separados, dorme com a mãe na cama. Eu tiraria como tirar? Levando ela para a cama dela e não permitindo que ela vá para a sua. Essa é a forma. Você quer Isso começar tem uma muito nova a ver com a live? questão afetiva, porque às vezes a mãe coloca no filho a expectativa do pai, né, no sentido de a separação, todo o processo, e ela infelizmente não é o ex-marido, né? Não é o pai, não é a pessoa que ela gostaria de ter na cama. Então isso também gera na criança uma dependência afetiva mútua, que não é saudável, tá? E nenhum dos casos é saudável que a criança durma juntos, ainda mais com 7 anos, ainda mais com essa situação do pai separado e tal. Quer fazer uma nova live? Quer começar uma nova live? Você acha que vale a pena? Você que sabe, eu tô tranquila aqui. Eu também tô só esperando meu sorvete, não chegou ainda? Então eu vou fechar aqui e a gente começa Tá, outra, pode ser? beleza, pode ser. É nóis.